Olá e vamos a mais um vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo. Agora com a cobertura do Torneio de Candidatos 2020 da FIDE, torneio que vai apontar o desafiante de Magnus Carlsen em novembro no match em Dubai. Esse torneio está acontecendo na Rússia, numa cidade de nome complicado, que eu esqueci o nome, Ekaterimburgo. E mais uma vez falar aqui sobre o site oficial. Estava reparando aqui uma foto muito engraçada. Nepo e Grischuk se cumprimentando antes da partida, então estão seguindo as orientações aí. E é interessante que enquanto as competições de outros esportes estão sendo impossibilitadas, o xadrez aí com todos os cuidados também, eles não estão circulando, eles estão numa área restrita, né? Mas estão tomando todos os cuidados. A rodada hoje foi fantástica, pelo menos por duas partidas. Bom, vamos dar uma olhada nas partidas, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no Chess Results. Então, rodada de hoje, Caruana venceu o Alexeyenko, foi para 1,5. O Nepo empatou com o Grischuk. O Nepo tinha vencido na primeira, o Giri está com 1,5 também. O Giri está com meio ponto apenas, Dingliren está com 0, incrível, aquele que muitos apontavam como favorito, está com 0 em 2 rodadas, ainda pode reagir, tem muito torneio pela frente, mas aqui até o momento, 2 jogadores se despontaram, primeiro porque estão liderando e depois que estão com um jogo parece que muito afinado, e nesse torneio conta muito assim, quem é que está com mais vontade de desafiar o Carlsen. No fundo, aquele que estiver com mais vontade, porque às vezes são muito equilibrados, então entra um jogo psicológico, aí, um jogo interno também muito forte. Então, nós vamos ver essas partidas aqui com mais detalhes. Vachier-Lagrave do Dingliren, e essa que eu acho que foi a que eu gostei mais, essa Vachier-Lagrave do Dingliren, mas Caruana também deu um massacre aqui no Alexeyenko. E o Wang Hao deixou escapar o Anish Giri, não sei se teria uma variante concreta, mas teve grande vantagem, teve um peão a mais. E Nepo e Grischuk foi aquele empate, até pela escolha da abertura, aquele empate que, como aconteceu na primeira rodada aqui do Caruana e Lagrave, né? Parece que os dois estavam querendo empatar, mas essa de hoje, Grischuk e Nepo, foi mais daquela empatativa mesmo. Vocês vão ver a variante que eles jogaram. Então, vamos às partidas. Estamos aqui. Então, essa aqui eu vou passar bem rápido, só mostrar qual foi a abertura. Foi a defesa berlinesa, Ana Rui Lopes, a variante Berlim. E Roque veio a variante cavalo Tomé 4. Teve um vídeo aí da série Pequenas Partidas, Grandes Lições, que eu mostrei possibilidade desse lance, mas também hoje em dia se joga D3, né? Mas quando eles escolhem essa variante, Roque, cavalo Tomé 4, aí estamos já com essa tabia, que é a famosa tabia que o Kramnik de pretas usou para segurar o Kasparov em 2000, no match que o Kramnik venceu o Kasparov. Então essa tabia Kasparov considera um meio jogo sem damas, porque é muito complexo, mas eles tentam de algumas maneiras, algumas pequenas diferenças, e a grande maioria das partidas termina em empate. Essa aqui já temos o bispo de cores opostas, depois de troca dos cavalos, e depois de torres, olha só, ele jogou para empatar aqui, capturou e troca a outra. Então, deu para ver o jeitão da partida, eu não vou comentar muito, os dois estavam satisfeitos, então o resultado era inevitável, né? Vamos para a seguinte. Bom, vamos ver então Caruana e Alexeyenko. Veio D4, C4, cavalo C3, e aqui a variante F3. A variante F3 tem ganhado popularidade, já viu o Magnus Carlsen jogando. Ela está aqui em 4º lugar, já perdendo apenas para Rubinstein, Capablanca e esse cavalo F3, variante mais flexível, que pode dar até uma transposição para variante híbrida.
híbrida, chamada híbrida porque é uma mistura de Ninzo-Índia e Índia da Dama. Então, e também pode jogar com fianchetto, seria a variante Romanichin, que Kasparov andou empregando. Elas geralmente se transpõem, jogando cavalo F3 ou G3 aqui nesse momento. E o F3 muitas vezes transpõe para semis, por exemplo, se D5, A3, bispo C3, é a variante semis jogada com D5 e F3, né? Também pode jogar aqui com C5 e se jogar A3, bispo toma C3, B toma C3, também estamos na semis. Mas o F3 tem umas linhas independentes, como a que seguiu aqui, A3, bispo volta, então ele não captura, e aí vem E4, peão toma, C5, D5. toma D5, toma D5. Então, estrutura aqui muito boa das brancas, né? Um peão passado protegido, a coluna F está aberta, mas ele está um pouco mal desenvolvido. Mas ele começa a desenvolver com bispo E2, cavalo F3, depois vem bispo G4, roque. Então já parece que já está muito bem aqui o Caruana. Vamos colocar aqui o Stockfish. O que o Stockfish pensa dessa posição? Olha só, vê uma igualdade, a dificuldade de avaliar fatores mais a longo prazo, né? Como um peão passado aí protegido. Agora, olha lá, o Stockfish já percebeu que pode avançar, está cogitando esse avanço, e o Caruana avançou. E aí jogou H3, bispo H5, cavalo B5. Está ameaçando ganhar qualidade. Veio torre A6 e bispo F4. Ele quer segurar esse peão a todo custo. Não pode jogar cavalo aqui, né? Porque torre D6, vantagem decisiva, atacou a dama e atacou o cavalo. Vantagem decisiva para as pretas. Então ele defende o peão e quando é atacado o cavalo, ele entra ali na casa. Torre A4, livra uma torre e ameaça tomar o bispo. Ele jogou bispo H2, é uma das possibilidades aqui, né, apontadas pelo engine, e aí tira a torre. Bom, salvou a qualidade, mas o cavalão aqui está bem incômodo, está tirando casas, o peão também está incômodo, e o Stockfish está dando vantagem boa aí para as brancas. Vamos deixar ele aqui sem dar muito palpite por enquanto. G4. G4 é um lance arriscado, mas é de quem está querendo vencer, né? Se ele fala, não vou jogar G4, aí calcula alguma coisa, pensa que vai ser difícil, ele não vai querer ser campeão mundial, né? Campeão mundial tem que ter várias qualidades e somadas, e ainda é pouco, tem que ter todas as qualidades, inclusive coragem de jogar. Então ele jogou G4, veio o sacrifício de bispo, cavalo toma, e aí ele ataca a torre. Cavalo toma H2, ele dá uma simplificada, bispo toma E4, cavalo F1, dama F1. Então aqui temos uma posição, dois peões, uma peça a menos, mas peça por dois peões. Tem um peão aqui, né? Mas esse peão não vai cair? Caiu. Então são 3 peões pela peça, mas as peças estão muito bem colocadas. E nesses casos, difícil pensar assim, eu vou impor no final. Você não vai impor a vantagem no final, porque se trocar tudo, vai ficar depois com uma peça contra 3 peões e não vai dar para vencer. Então tem que tentar desequilibrar aqui no meio jogo e por ataque, de preferência por ataque. E ele vai aproveitar todas as linhas abertas que ele tem e a presença dos cavalos próximos ao roque. Então vem rei G7, agora dentro do plano, né, rei H1, cavalo E5, ele mantém o cavalo, né, cavalo H4, porque tem uns temas de cheque aqui em F5 em algum momento. Veio H5, um lance que não ajuda muito na defesa, ele está querendo dar essa casa aqui, mas agora o Caruana vai jogar muito bem. Ele coloca a torre, a peça que não estava jogando vem para o ataque,
Então, Caruana agora tem todas as peças participando do ataque. Então, não importam tanto os peões, o rei está muito seguro aqui, olha essa diagonal, não tem entrada, então é bom até que não tenha peões, é como se ele tivesse com uma peça a mais, e está com uma peça a mais, e a falta dos peões aqui beneficia, porque abre linhas, né? Então veio o bispo F8, e ele manda aqui mais um cavalo pressionando o ponto G6, né? Aqui então temos muita pressão no ponto G6, e quando a gente tem muita pressão num ponto, geralmente pode acontecer sacrifícios. Vamos ver, ele defende com um cavalo G4, mas Caruana com a peça a mais, imagina, o que importa agora é a situação do rei. Então, um rei exposto, esse rei seguro. Então, ele vem com um sacrifício, primeiro sacrifício, cavalo toma H5, G toma H5 e agora ele joga bispo F5, atacando a torre e vai tomar aqui em G4. Então, já podemos ver que o ataque vai ser fulminante. Ele captura, peão toma, dama toma, bispo G5, não tinha jeito, né? Se jogar rei F8 leva mate. E se jogar para o lado de cá, leva mate também, né? Se jogar rei H6, leva cavalo F5 e mate no próximo. Bom, então, o que ele fez? Ele jogou bispo G5 e o Caruana simplesmente jogou dama H5 e o Alekseenko abandonou. Então, não deu aí para o Alekseenko encarar o Caruana. Caruana muito forte, fazendo sua obrigação aí de vencer o jogador com menor rate no torneio, e ponto que o Grischuk não fez na rodada anterior. Esse meio pontinho às vezes pode fazer falta e dá uma puxada assim de energia, dá uma certa desmoralizada. O Caruana então empatou com o Vachier Lagrave e agora venceu, fez a obrigação. Então empatou com um dos jogadores que está também muito bem, né, que é o Vachier Lagrave. E vamos ver a próxima aqui. Essa aqui deu um pouco de pena aqui, né, o Wang Hao não ter concluído, ia para 2, ia liderar. Ele jogou uma abertura, uma inglesa. Jogou aqui até interessante, jogando com H4, são ideias bem modernas, né, de jogar H4 na inglesa. E D4 está podendo jogar, porque depois que toma de peão, ele joga cavalo B5, se tomar de cavalo. Inclusive deve ser teórico isso aqui, né? Olha lá, D4. Deve ter essa posição mais sem a interposição aqui, né? Interpolação de H4 a H6. Mas é um tema conhecido, jogar D4, sendo que quando toma de peão não pode capturar, mas tem cavalo B5. Ameaça capturar e ameaça cheque também. Veio D5, peão toma, roque e bispo F4. Tem uma certa pressão aqui, mas ameaçou um cavalo, mas roque, e aí ele ganha um tempo ali em H6, ele ataca o cavalo, o Guiri ataca o cavalo, ele vem, cavalo toma, cavalo D4, rei H7, e aí chegou numa posição, saindo ali de um pouco de complicação no início, é uma posição bem clássica, que é uma posição de estratégia, por isso que até falei num comentário aí, acho, se não me engano, hoje ou ontem, que hoje o xadrez realmente está muito dinâmico, com muito foco na análise, no preparo de aberturas, mas nenhum jogador despreza o conceito clássico, né? O peão isolado. Então essa partida foi muito estratégica. Então ela fugiu um pouco aos moldes assim hiperdinâmicos do xadrez contemporâneo e foi decidida na estratégia. Poderia ter dado vitória ao Wang Hao, ele jogou muito bem. Estava gostando de acompanhar a partida, estava vendo a técnica dele, né? Olha só, eu não vou comentar tanto, vamos comentar a última aí do Vachier Lagrave contra o Jing Liren. Aqui ele vai fortalecendo aos poucos, melhorando as peças. Olha só, uma técnica perfeita, ele reorganiza as peças, troca o bispo bom, né, das pretas, e
continua jogando bem posicional. E aí, ó, fixando em Casa Branca, o bispo aqui é um bispo mau, e pensei que ele ia dar uma aula de estratégia, é para a série modelos de estratégia. Ó, ele reforça o B4, só para liberar aqui, para ameaçar capturar em B5. Aí ele pega a coluna, tem que defender, ele está ameaçando B5, e aí ele pega a coluna. Aí o Guiri resolve sacrificar esse peão e tentar segurar no final. E não é que ele conseguiu, incrível, né? Essa posição, brancas tem tudo para ganhar, mas começa a bloquear em casas pretas, bloqueando em casa preta. Esse peão acaba atrapalhando o bispo, né? O peão de B5 e o de D5 também está tirando a atividade desse bispo. E aí ele melhora o rei, ele vai ativar o cavalo em algum momento. Agora ele vem para bloquear o peão, aqui troca, ele aceita, bloqueia, vai mudar de lugar aqui daqui a pouco com o cavalo. Aqui ele troca e o cavalo ocupa o lugar da torre. Eu acho que na técnica aqui do Wang Hao, não sei, não vi análise, é a minha impressão, que ele teria que manter aí as duas torres, tentar uma pressão em F7 em algum momento, né? Botar aqui vermelhinho. Então, essa troca aqui, olha, e parece que diminui aqui um pouco a vantagem. Vamos trazer aqui o Stockfish um pouquinho, ver se ele consegue. Olha, ele está dando torre D3, bispo D3. Bom, está mantendo a torre. Aqui dá uma diminuída, mas ainda mantém uma vantagem, mas não é uma vantagem tão grande, não é uma vantagem que passa de 3 pontos. Então veio o bispo E4 e, incrível, agora ele vai conseguir. Olha, atacou, deixa o bispo um pouquinho mal, entra com o cavalo atacando a torre, cheque, e a vantagem já diminuiu bastante. Ele ficou com torre e cavalo bem ativos. E aí o que acontece? Ele consegue um perpétuo aqui. Cheque, cheque. Não dá para arriscar, né? Aqui, se ele tenta arriscar, aqui ele não pode jogar. Se ele joga aqui, bom, aí já vai cair o peão, né? E ele não está conseguindo avançar esse. Olha, Stockfish já começa a gostar mais. Esse aqui é um risco muito grande e ele teria que analisar muito longe, né, para saber o que fazer. Então ele não teve o que fazer aqui, teve que aceitar essa repetição, empate. E agora vamos à partida que eu considero a mais interessante. Vachier Lagrave jogou muito aqui nessa partida e eu acho que o Caruana foi uma partida boa, mas ele aproveitou ali a peça a mais, ele foi para cima, não teve tanta dificuldade. Essa aqui, Vachier Lagrave contra Ding Liren já meio abatido, diz que ele passou aí uma quarentena, né, um período aí antes de entrar na Rússia, teve que entrar com um visto humanitário, alguma coisa desse tipo, né? Então ele deve estar a pressão, né? O xadrez é um esporte, tem um lado psicológico, não é medido assim por rating, né? O rating tal tem que apresentar tal força de jogo. Por isso que existe essa dança dos ratings, né? Uns ganham, outros perdem. Então, Vachier Lagrave jogou E4, cavalo F3, E4 E5, cavalo F3, veio uma Ruy Lopes. Então, olha só, já é um sinal, ele está jogando Ruy Lopes, não está jogando a italiana, que parece que é um pouco mais lenta. O pessoal está jogando bastante a italiana, mas ele vai na linha principal. E o Ding Liren, eu acho que ele já tinha jogado contra o Radjabov na final da Copa do Mundo. Ele prepara o contra-ataque Marshall. Então, o contra-ataque Marshall é muito perigoso. Geralmente a linha principal vem com C3, D5, peão toma, cavalo toma, cavalo toma, cavalo toma, torre toma. Essa posição ocorreu no começo do século XX, uma partida entre Capablanca e Marshall, que foi o criador desse contra-gambito. Esse gambito, né, chamado às vezes contra-ataque Marshall, né, na verdade, não contra-gambito.
é um contra-ataque, né? Então foi jogado a primeira vez, o Marshall jogou esse lance, cavalo F6, deu um calor danado no Capablanca, que comentou assim numa entrevista, né? Ele fala que ele sentiu que ia ter muita dificuldade, que as pretas iam ter uma grande iniciativa, mas que ele devia aceitar, e era uma questão de lógica ali, de respeito com o xadrez, ele achou que tinha que aceitar o peão. E realmente fez uma partida fantástica ali. O Marshall guardava essa novidade há muitos anos, mas também hoje em dia se joga muito as linhas anti-Marshall. H3, então, é uma linha anti-Marshall. Tem A4, tem D3, é evitar as linhas principais e às vezes nem aceitar o gambito. Então, H3 aqui, geralmente não se joga mais o D5, porque essa casa livre aqui, por não ter jogado o C3, melhora o desenvolvimento das brancas, que podem aceitar o peão e já jogar um cavalo C3. Então, dá um dinamismo maior na posição. Mas o Ding Liren jogou bispo B7. E aí vem D3, ele vai jogar uma partida fechada. Aí o Ding Liren já desiste de jogar D5, apesar de existir o lance também em D5. Em D6, quando joga D6, já sabemos, na Ruy Lopes de pretas aqui, quando defende esse peão, está ameaçando ganhar o bispo de casas brancas pelo cavalo. Na verdade, ganhar não é ganhar o bispo, né? A gente, até muitos jogadores chamam de ganhar a pequena qualidade. Porque o bispo aí vale muito, é o bispo espanhol, então tem que jogar ou C3 ou A3. E como ele não jogou C3 do início, ele aproveita e joga A3. A ideia é que o bispo já saiu aqui da diagonal, então ele quer manter nessa diagonal, ele quer jogar bispo A2 e manter nessa diagonal. Então dama D7 e ele vem um jogo de peça, desenvolvendo, não vai jogar C3 e D4. Ele joga cavalo C3 e bispo D2. Bispo D2 tem uma ação aqui em A5. Muitas vezes se um cavalo vier para cá, vai ficar meio aqui no ar, né? Esse cavalo vai estar bispo aqui apontado, o cavalo está solto, pode ter algum cavalo D5 em algum momento, complicando a vida aí das pretas, né? Então, bispo D2 é um lance de desenvolvimento. Veio o cavalo D8, agora deve estar querendo jogar C5. E aí o Vachier Lagrave jogou cavalo D5, captura, toma D5 e veio C5. Se tomar passando, abre um pouco a posição, ele manteve essa estrutura, jogou A4. Não está tendo C4. Esse bispo está um pouco preso, mas ele está começando a minar aqui essa cadeia de peões. Então, F5, A toma B5, A toma B5. E torre toma, se livra ali do problema da torre na coluna. Bispo toma. E agora vem um lance-chave aqui para ele ficar bem nessa posição. Se não faz esse lance, ele pode não conseguir nada, a partida ficaria igualada. Mas ele tem que dar vida ao bispo espanhol. E tem esse lance aqui. C4, não pode jogar B4, como ele gostaria de jogar B4, mas tem bispo A4, né, ganhando a qualidade. Aliás, ganha mais que a qualidade, porque a dama não pode sair defendendo a torre, colocar uma peça aqui é loucura, né? Então, quando ele joga C4, vem cavalo F7, ele toma e deu vida ao bispo. Não pode tomar porque tem bispo A4. A gente já nota aqui que o Ding Liren está partindo para o desespero. E veio um lance cavalo H2 muito bom, que agora ele vai bloquear desse lado. Ele criou aqui um bloqueio dos peões, ganhou a casa C4 e agora ele vai ganhar essa casa E4, jogando o G4, né? Então, olha só, bispo C4 e agora G4. Lembrou um G4 que o Fischer fez contra o Spassky no match de 1992? Na hora que eu vi, eu lembrei. Assim, não tem tanto perigo, esse rei não está exposto, então ele está conseguindo com isso abrir casas, abrir linhas em cima do rei. Por exemplo, você joga um F4, aí já está muito debilitado aqui, né? E ele pode entrar com a dama, pode depois manobrar esse cavalo
Pode vir até por D2, tirar esse bispo para C3, cavalo F1 ou cavalo F3, cavalo D2 e mantém o peão a mais ali, o peão passado. Então aqui ficou perdido aí, foi algum desastre aí. Jogou muito bem o Vachier Lagrave, aproveitou o mau momento do Ding Liren. Veio dama G2, F4. Agora ele rompe ali na ala da dama. Dama E4 cheque. E agora tomando de D, enfraquece o peão de E5. Ele imediatamente pressiona mais um pouco. E agora ele tem um tema do desvio, né? B6, ele aproveita e empurra o peão. Esse peãozinho aqui está muito fraco, peão de E5. Então ele tem que manter a defesa, porque se toma o peão, se toma esse peão aqui, o Vachier Lagrave captura em E5. E se captura, bispo toma. E dificilmente ele escapa aqui desse ataque, né? Se jogar rei F8, deve ter até bispo G7 ou bispo D6. Olha só, bispo D6. Bispo D6 e não pode capturar, que cai ali. Se jogar rei F7, deve ser dama H7. Tá quase dando mate. Então não podia, né, deixar esse peão. Jogou bispo B8. Agora ele propõe troca, porque trocando ele fica com os peões livres e enfraquece mais aqui ainda esse peão. Coloca a torre para jogar, né? Ele trocou e veio com o rei. E outra coisa, quando troca, ele está liberando a casa E4 aqui para o cavalo e vem com o cavalo. Vamos ver o que acontece se capturar aqui. Se capturar, ele pode jogar cavalo E4. Engine aponta outros aqui como torre A1. Ou seja, devolve um peão, mas vai manter esses dois passados, já não tem dama. É o que ele está dando aqui como melhor é cavalo E4. E depois melhorar a torre, né? Jogar torre A1. Pode tentar trocar ali um bispo, né? Então tem esse peão caindo. Ou seja, não teria muita esperança. Então o que aconteceu foi torre D8 e aí veio D6. Se tomar de torre leva cavalo E4. Apesar, não, se tomar de torre, bispo toma F7, toma aqui. Porque cavalo E4 ele está tomando, é obrigado, né, a tomar. Vamos colocar a variante e ver aqui. O engine está vendo vantagem, mas ele está jogando torre B1, ameaçando ganhar o bispo de A8, né, com B7. Então foi torre aqui, torre B1, cavalo D8, B7. Aqui ele arrematou muito bem. Jogou B7. Se cavalo captura, tá ficando tudo muito preso. Se cavalo captura, tem cavalo E4, né? E se bispo captura, ele vem com esse lance aqui muito forte. Ele ameaça tomar o cavalo, que é a defesa do bispo. O bispo não pode sair, porque está caindo de B8. Então parece que o Vachier Lagrave pegou o Ding Liren aí de jeito, né? Deu uma entortada, né? E a vantagem começou muito cedo, então acho que teve uma falha aqui na abertura, né? Mas mostrou aqui talvez o C5 não tenha sido bom. O C5 pode ter sido a causa, mas teve que jogar com muita precisão, com muita visão de jogo. Depois desse F5 aqui também, ele poderia ser um pouco mais cauteloso. Então aqui depois já toma B5, troca. Esse lance começa a apontar a vantagem aí para o Vachier Lagrave, porque depois de C4 ele ganha o peão. E como vocês viram, esse peão acabou decidindo a partida, sendo sacrificado aqui em B6 a primeira vez e depois sacrificado em B7
na segunda vez, e a posição final é um pouco assim de estudo, né? Ele joga com poucas peças, mas joga na descoordenação das peças e não dá tempo para, por exemplo, se defende aqui, defendeu o bispo, mas aí vem o bispo, toma D8 e a torre está sobrecarregada, perde a peça. Então foi o tema. Tem até um livro do Kasparian, que foi um jogador prático, depois foi um compositor de belos estudos finais artísticos, né? E ele tem um livro que chama Dominação, né? Tem uma edição em espanhol. Já tive essa edição em minhas mãos, né? Mas existe até PGN, PDF desse livro. Dominação. São só estudos baseados no ganho de uma peça, né? Então aqui foi um tema mesmo de dominação, jogar B7, se cavalo toma, tem cavalo E4, se toma de bispo, vem bispo A5. Então achei que pelo peso aí do adversário, essa partida do Vachier-Lagrave foi mais um resultado mais expressivo, né, que a vitória do Caruana, que eu considerei mais uma obrigação. O Alexeyenko sacrificou uma peça e não deu certo. Caruana jogou muito preciso ali, né? Então, pensar que ainda temos 12 rodadas, já estamos começando a ver partidas assim muito interessantes, bem jogadas, e a coisa vai ficando cada vez mais acirrada ali a disputa, e quem está assistindo, né, começa a se envolver mais. É legal olhar o site oficial, olhar as fotos, você consegue perceber um pouco a expressão, a energia do jogador ali no torneio. Ao longo do torneio a gente pode acompanhar as expressões. Então é isso, ficamos por aqui e voltamos amanhã com a terceira rodada. Esse foi o vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo, cobertura do Candidatos 2020, segunda rodada. Até o próximo vídeo, valeu!